sinal aqui. Beleza, já estamos sendo gravados. Para sua segurança, informamos que a partir deste momento, este vídeo está sendo gravado. Bom, galera, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Clara. Vou logo abrir a tela aqui, uma outra imagem, para a gente ir passando. Então, beleza. Resolvi fazer uma brincadeira aqui, produzindo sonho com as oficinas populares, né? Então, projetão aí do Ravel, aí, já aí com a primeira produção, muito massa, muito legal ver aí o ambiente, Ravel. Muito, muito bacana mesmo. Feliz. Bom, então vamos lá, gente. A ideia do nosso curso Rapidão, Adriano. Eu acho que o mic do Luizão tá aberto e aí tá voltando, tá tendo um retorno de áudio. Tá, beleza. Só vou silenciar aqui. Aí, valeu. Tá, gente, só para lembrar que, assim, o nosso curso começa hoje, tá? Então, é hoje, amanhã, depois, aí tem um pulinho e aí chega na outra terça-feira, tá? Já para a galera se agendar aí. É um curso de 8 horas, então não é um curso muito longo. A minha ideia aqui, né, não dá para a gente ir muito a fundo em determinados assuntos, mas a ideia é dar uma visão geral para vocês e o foco principal são os projetos do FAC, o modelo do FAC, tá? Eu costumo dizer sempre o seguinte, que se você aprende a elaborar projetos para o FAC, você elabora projeto para qualquer fonte de financiamento, tá? Porque o Ravelzão sabe, ele está acompanhando já esse corre aí com os pais e agora com os projetos dele também já há algum tempo, né? E dá para perceber a quantidade de detalhes, né, Ravel, que a gente tem que, num projeto do FAC, é muita coisinha. E acreditem, assim, outras fontes de financiamento, mesmo fontes assim como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, não tem o mesmo grau de detalhes que os projetos do FAC, né? Então, por isso que realmente o FAC, se você pega as manhas do projeto do FAC, você vai, por analogia, você vai desenvolver um monte de outras fontes de financiamento, beleza? Então, vamos lá. Vou rapidinho falar um pouco desse nosso projeto aqui, que é as Oficinas Populares, né? Esse é um projeto que começou em 2011, ele não começou conosco, ele não começou comigo, tá? Ele começou com outras pessoas que eu também vou apresentar para poder dar o crédito a elas, né? E em 2014 eu comecei a trabalhar nele, na verdade foi o primeiro projeto que eu trabalhei na área de cultura, eu trabalhava com projetos em outros segmentos, e é um projeto de formação continuada. A gente faz com grana, sem grana e tal, a gente sempre está ministrando esses cursos, basicamente voltado para as quebradas, né, para as periferias. E a ideia é formar artistas, pequenos produtores, para poder elaborar os seus projetos. No caso, tem como foco principal o FAC, né? Porque o FAC realmente é um dos melhores fundos do Brasil, talvez o melhor, e dar essa formação para a galera, para a gente poder sempre estar... Quanto mais projetos são apresentados, mais, na verdade, a gente reforça a posição do FAC, né? Então, essa é a ideia, e a gente sabe que tem alguns aspectos desse trabalho que são um pouquinho mais... que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, beleza? Eu vou falar vamos dizer assim, pequenos blocos aqui, né? Eu dividi a minha aula em pequenos blocos, mas vou sempre dar uma parada aí para ver se o pessoal está acompanhando legal, se quer tirar alguma dúvida e tudo mais, beleza? Mas se vocês verem alguma coisa que vocês tiverem a dúvida na hora, pode dar um toque aí, tranquilo, tá?
Então, vamos lá. Então, quando a gente foi chamado para trabalhar nesse projeto, foi uma coisa que nos encantou muito, foi justamente que a gente tinha um problema muito sério e ainda tem, de certa forma, agora só que de forma eletrônica, que é a pessoa tinha muita dúvida, né? O artista, o produtor tinha dúvidas e tal, tinha muitos problemas em elaborar o projeto, o resultado não conseguia o financiamento, não conseguia realizar o seu projeto, o seu sonho, né? Então já perdi aqui, já não conseguia seguir na apresentação do projeto, já era o problema, né? Então, foi esse o problema que nós das oficinas, que este é o problema que nós das oficinas populares nos propomos a resolver, ajudar a resolver, né? E a segunda situação é, muitas vezes, o artista, o produtor, consegue aprovação do seu projeto, mas tem dificuldades em relação à administração do projeto, e aí fica com problemas aí de prestação de contas e tal, né? O nosso curso vai lidar basicamente com a elaboração de projeto, não vai lidar com essa parte de gestão, de prestação de contas, tá? Até já convido, no próximo semestre a gente vai ter um curso que aí vai falar mais completamente sobre isso daí. Mas nesse momento aqui, o nosso curso vai falar basicamente de elaboração de projetos. Bom, então, como eu disse, a primeira versão foi em 2011, né? Visitou mais de 15 cidades, as oficinas populares, ainda tinha um símbolo um pouco diferente, né? Oferecer formação a 400 agentes culturais. Em 2015, foi adquirido pela Jade Produções Culturais, que era uma empresa que eu tinha. Depois, a minha empresa mudou para Dream Produções e agora é o Carcará, tá certo? A Dream, na verdade, não chegou a ser uma empresa formalizada, né? Logo depois se transformou no Carcará. Então, essas são imagens já de trabalhos que a gente já realizou por aí, né? As pessoas que bolaram as oficinas populares o Carlos Augusto Cacá, o Cacá Poeta, e a Cláudia Almeida, que é uma administradora. À época, eles elaboraram um livro, né, chama FAQ para Todos, que a ideia é justamente ter uma documentação sobre como elaborar projeto do FAQ. E foi aí que surgiu as oficinas populares, né? Foi em torno desse material, eu até tenho, se vocês tiverem curiosidade, eu mando esse material depois. É um material, obviamente, que já está bastante defasado, tem uma parte de conceitos que a gente vai ver aqui que, beleza, não está vencido, não está com prazo de validade vencido, mas boa parte foi escrita, né, no modelo do FAQ lá atrás, de 2011, tá? Então, são esses os responsáveis aqui por eu estar aqui nesse momento. Como eu disse, logo depois, em 2015, eu já assumi e coordeno esse projeto. Então, desde essa época, um rolê em quase todas as RAs do DF e fora os online, que agora é a maior parte, né, do tempo que a gente leva aí com as oficinas, tá? Então, Cacá Poeta é um militante da cultura, que um cara que pensa muito a cultura. A Cláudia Almeida, uma administradora também, que ela até é muito ligada. Talvez vocês conheçam, talvez muitos de vocês conheçam, o projeto do Alan, o Papel, o B-Boy Papel, que é o Quando as Ruas Chamam, né? Aquele festival. A Cláudia Almeida é a gestora do projeto do Alan já há muitos anos, né? Desde a primeira edição. Bom, uma das primeiras coisas que eu preciso falar, que a gente precisa falar, que assim, tem muita confusão do que é financiamento público e do que é financiamento privado, tá certo? Então, eu vou iniciar por aí,
para a gente, porque tem diferentes formas de financiamento de projetos culturais, e então a gente precisa diferenciar essas formas, porque é muito comum, às vezes, os artistas, os produtores e tal, caírem em algumas, eu não digo armadilhas, mas perderem muita energia em relação a buscar financiar os seus projetos de uma maneira que é inviável, é um pouquinho mais difícil, tem uma trajetória um pouco mais difícil para obter os recursos, né? Bom, então, assim, indo bem lá na base, na raiz da coisa, assim, o financiamento público, ele geralmente é aquele que ele, vamos dizer assim, ele vem por meio de uma lei, né? De uma legislação nacional ou estadual, né? A gente costuma dizer que, na verdade, a população daquele estado, ou quem sabe a população do Brasil, né, entendeu por meio dos seus legisladores, ou o Congresso Nacional, ou no caso aqui a Câmara Distrital, que precisava ter uma legislação que financiasse a cultura, né? Mas até aí, até muita coisa, até algumas são parecidas. Então, por exemplo, no caso, nós temos legislação, que também é uma legislação que foi votada no Congresso, que é a Lei Rouanet. Todo mundo já escutou falar de Lei Rouanet, né? Imagino que é uma coisa assim, já está rolando há muito tempo, que hoje em dia o governo não chama mais Lei Rouanet, mas a Lei de Incentivo Federal, né? Também foi votado no Congresso, né? Então, você tem aquela legislação e você tem, nesse caso, você tem tanto o financiamento direto, tá certo? Qual é o financiamento direto, por exemplo? É o FAC. O FAC é o clássico de financiamento direto, né? Por quê? Porque o dinheiro sai dos cofres do Estado, vai direto para o artista, para o produtor. No caso do FAC, inclusive, depois que você assina o contrato, quer dizer, o FAC exige que você abra uma conta específica para o projeto, você não recebe dinheiro do FAC na sua conta pessoal, você tem que abrir ao banco e abrir uma conta lá no BRB, e o dinheiro é transferido da conta do FAC para a conta do artista, para a conta do produtor diretamente, inclusive todo o valor necessário para você executar o projeto, tá? Então, esse é um financiamento direto, né, com recurso público. E a outra forma que o Estado, né, por meio dessa legislação, ele financia a cultura são com as leis de isenções fiscais, ou seja, aquelas leis como no caso da Rouanet. A Lei Rouanet, que se tornou uma lei desnecessariamente polêmica, eu diria, porque, apesar realmente de ela ter problemas, mas nos últimos anos o governo Bolsonaro tentou descaracterizar, né, essa lei, e, na verdade, terminou se tornando uma coisa que ninguém consegue mais utilizar, aquilo dali, mas é uma lei de incentivo fiscal. Existe também no Distrito Federal a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal, como existe, por exemplo, no Goiás, a Lei Goiáses, e outros estados também têm diferentes. Em São Paulo, tem uma modalidade que é PRONAC, PRONAC ICMS, e que são isenções, ou seja, não é você, depois que você tem o seu projeto aprovado, o Estado não transfere dinheiro para a sua conta, né, para uma conta específica do projeto. O que acontece? No caso das leis de incentivo, como a LIC-DF, esse PRONAC CMS São Paulo, ou então a Lei Rouanet, a Lei Nacional, né, de Incentivo à Cultura, o que você recebe é o seguinte: o Estado entende que aquele seu projeto é importante, que o que você propõe é importante, como, por exemplo, chega o Ravel e diz: olha, eu quero promover aqui artistas, rappers das periferias do Distrito Federal.
Então, o Estado diz assim, reconhece que, de acordo com o plano de cultura, de acordo com as próprias linhas de atuação do Estado, né, da federação, o seu projeto é importante. E ele te dá um papel, na verdade, ele te dá literalmente isso, um ofício, uma carta, dizendo, olha, isso é importante para nós, para o Estado, para a população, né? Lembrando toda essa cadeia, ou seja, veio aqui a priori dessa iniciativa, né, de uma legislação, passou pelos representantes públicos. Então, no caso das leis de incentivo, entrega um papel dizendo assim, olha, você da iniciativa privada, você que tem empresas, né, ou uma empresa, enfim, você pode financiar aqui que a gente vai te dar uma isenção em imposto de renda, ou seja, aquela empresa vai deixar de pagar impostos. Então, aí tem muita confusão, às vezes, porque o que acontece? Muitas pessoas dizem, não, eu estou com financiamento privado, porque eu estou com uma lei de incentivo, é a Ambev que está me patrocinando, é a Claro que está patrocinando o meu projeto. Não, isso continua sendo financiamento público, só que ele não é direto. O dinheiro não está saindo direto dos cofres do Estado para uma conta específica para você realizar o seu projeto. Ele está saindo de maneira indireta. Por quê? Porque a empresa está bancando o seu projeto e o Estado está deixando de arrecadar, ou seja, é dinheiro público da mesma forma, né? É o dinheiro que o cidadão aí, por meio das legislações e tal, entende que deve ser, deve financiar a cultura, mas de maneira indireta, ou seja, o Estado deixa de arrecadar um determinado valor em vez de transferir aquele valor diretamente para o projeto. E as empresas, como é que as empresas ganham, né? Como é que as empresas ganham em relação a isso daí? Porque elas têm, além daquele valor de imposto de renda que elas não vão pagar, né, dos impostos que elas não vão pagar, no caso, tem outros mecanismos, como esse de São Paulo, lá do ICMS, que ela não paga o ICMS ou outros impostos. Então, ela ganha com isso e só que ela não consegue, na maioria dos casos, ela não consegue abater integralmente. Então, ela está batendo ali 90%, então ela ainda está entrando com 10% ali do caixa dela, da empresa, né? No caso das leis de incentivo. Mas ela ganha por quê? Porque essa parte do imposto, obviamente, né, que ela deixa de pagar, mas, por outro, é propaganda. E é uma propaganda muito qualificada, né? Do ponto de vista do marketing, é aquilo que agrega valor. Por quê? Porque imagina um projeto desse do Ravel, que uma determinada empresa está ali, se conectando com os valores de empreendedorismo, se conectando com os valores, né, de promover igualdade social, esse tipo de coisa. Tem uma série de conceitos que ela agrega ali, né, que tornam, na verdade, a propaganda, tem a marca dela que vai ser impressa em todos os materiais de divulgação, né, do projeto. Então, ela está ganhando, na verdade, as empresas estão ganhando duplamente, né, que é em relação ao imposto que elas estão deixando de pagar e em relação a uma propaganda, né, que ela está fazendo por meio do projeto. Tá clara essa parte aí, gente? Se quiser no chat, só dá um ok aí e tal. Tá claro, sim. Entendi, legal. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Bom, e o financiamento privado, né? Aí, esse é o mais simples, né? O Samuel estava falando que já tocou na noite também, o Luizão, e recebeu ali, né, o cachê e tudo. Então, esse é o financiamento privado, é aquele que a empresa, a indústria, enfim, banca diretamente o seu projeto com o recurso dela. Aqui nós já tivemos, no caso, a Ambev, né,
já foi um financiador aqui de projetos culturais, né? Tem outros projetos que eventualmente podem ser, já foram financiados por outras empresas. Eu acho que Ambev, Claro, Oi. Às vezes as empresas fazem o seguinte: elas soltam o edital, você participa do edital daquela empresa, e se ela topar o seu projeto, o que acontece? Aí ela diz sim, mas aí depois você tem que aprovar na lei de incentivo, né? Você tem um prazo, geralmente, o Banco do Brasil hoje faz isso. Ele diz, olha, o Banco do Brasil, a Vale tem feito isso, né? Mas agora, recentemente, por exemplo, teve a Natura Musical, né? E a Natura Musical, aí não, a grana sai direto, né, da Natura, dos cofres da empresa Natura, para aquela pessoa que apresentou o projeto, para ela realizar o seu projeto. Então, isso daqui é financiamento privado direto, né? Mas, como eu disse, algumas empresas fazem isso. A Claro, eu já vi editais, a Oi, desculpa, a Oi, a Claro também. Ela publica o edital, você participa do edital, ela prova, aí eles, ó, você tem um período aí para aí volta para esse caso. É financiamento público da mesma forma. No caso da Natura Musical, não. Aí ela que está bancando o próprio edital, né? Beleza. E aí, eu posso dizer, só um golinho d'água aqui. O Distrito Federal, por meio da Lei Orgânica da Cultura, a LOC, de 2017, ele tem talvez o melhor sistema de arte e cultura de todo o Brasil. Tá? Aqui nós temos diversas alternativas para financiamento da cultura, sem considerar as legislações mais recentes, como, no caso, a Lei Aldir Blanc, e que já vai para a segunda edição, e a Lei Paulo Gustavo, que ainda está se discutindo ainda uma parte da regulamentação disso, mas que ainda deve rolar este ano. Inclusive, um detalhe importante, viu, gente? Se muito não me engano, a lei, se não me engano, não, é isso mesmo. Tanto a Aldir Blanc quanto a Lei Paulo Gustavo, elas não exigem o que a gente vai ver aqui, que você tenha credenciamento prévio junto à secretaria. Eu estou dizendo isso porque, no momento que elas forem regulamentadas, salvo alguma alteração, né, todos vocês, mesmo que vocês não tenham cadastro junto à Secretaria de Cultura, vocês podem concorrer, tá certo? Normalmente. Aí só vamos aguardar para ver como ela vai ser regulamentada, a Lei Paulo Gustavo e a segunda edição da Aldir Blanc, tá? Mas então, no Distrito Federal, nós temos mais de uma forma de financiar uma iniciativa cultural. Eu vou tratar a iniciativa cultural porque, em alguns casos, não estamos falando de projetos, tá? No caso, o Siscult é um sistema de cadastro geral para contratação artística. Então, como é que funciona? Olha só que legal que no DF, que é muito comum, muitas vezes, quando a gente fala do FAC, a pessoa apresentar projeto, elaborar projeto, apresentar, pegar uma grana para fazer o seu projeto. É comum, eu escuto muito, com muita frequência, as pessoas falarem assim, eu não vou não, porque é a mesma panelinha, sempre as mesmas pessoas e tal. No DF tem alguns mecanismos que ajudam, que evitam que isso aconteça. Então, o Siscult, imagine o seguinte, o governo sempre contrata, né, artistas para eventos. Aniversário de Brasília, aniversário das regionais ali, coisas desse tipo, das RAs, né, e tal, e faz contratação para eventos promovidos pelo próprio governo, né, ou mais especificamente para a Secretaria de Cultura. Então,
você tem um sistema de rodízio. Então, imagina o seguinte, que o Samuel entrou na lista e foi chamado para fazer uma apresentação para o governo. Então, foi lá, se apresentou. Quando é no próximo evento, o Samuel já não pode ser mais contratado. Vai ser a Clara, né? No terceiro evento, o Samuel nem a Clara vão poder ser contratados. Aí já é o Luizão. Então, esse é o Siscult. Ele está meio capenga e tal, não sei o quê, mas já é um sistema bem legal, que evita justamente aquela coisa que as pessoas se preocupam, que é o apadrinhamento, né? Então, mas isso são para eventos esporádicos, para um espetáculo, um show, uma coisa desse tipo, tá? O outro mecanismo que nós temos é a Lei de Incentivo à Cultura aqui do Distrito Federal. Não confundir lá com a Lei de Incentivo à Cultura nacional, que é conhecida historicamente por Lei Rouanet. Tá? Então, a Lei de Incentivo à Cultura local, a LIC, né, DF, ela é uma legislação que é aquele esquema. Você vai lá, apresenta o seu projeto, qualifica o seu projeto, e o Distrito Federal diz, olha, esse seu projeto é importante para o Distrito Federal. Então, nós estamos emitindo uma carta aqui para você ir aos patrocinadores, às empresas aqui do Distrito Federal, para obter financiamento, né? E é isso, então, que você faz. Aí você tem que bater a porta das empresas. E aí esse é o problema, né, que tem em relação às leis de incentivo que eu falei no início, né, quando eu estava falando das leis de incentivo. Porque você tem que ter entrada nas empresas. E, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu, no começo vamos dizer, em 2015, 2016, eu até tentei algumas iniciativas dessa natureza, e é um negócio assim, simplesmente você não chega aos responsáveis das empresas, né? Geralmente, essas relações são estabelecidas com os setores de marketing das empresas, né? Tem, inclusive, no site do FAC, inclusive, você encontra lá quais são as empresas que financiam aqui no Distrito Federal. Mas você manda e-mail, liga e tal, e é muito difícil. Então, nesse caso, geralmente, você tem que partir para uma produtora que agencie, que faça esse tipo de captação. E, claro, ela vai cobrar lá as parcelas dela, que ela entende, e que estão limitadas na lei em relação à captação dos recursos, né? Mas, então, torna-se uma forma de captação um pouco menos acessível para a maioria das pessoas. E aí tem uma outra questão que é importante, que a gente sempre discutir em relação às leis de incentivo, principalmente nessa confusão que foi gerada aí no governo Bolsonaro, que é o seguinte, como as leis de incentivo, elas dependem do interesse das empresas em patrocinar um determinado projeto, né? E não é à toa que as empresas geralmente deixam essas questões a cargo dos departamentos de marketing. Porque o que ela quer, na verdade? Ela quer ver a marca dela exibida o mais amplamente possível, tá certo? Então, se você tem um projeto, às vezes um projeto super legal, um projeto muito bacana, mas é um projeto que não tem, vamos dizer assim, naturalmente ele não tem muito público, tá certo? Naturalmente ele não tem, por exemplo, o público que é o público-alvo daquela empresa ali. Não adianta, ele pode ser o melhor projeto do mundo, aquela empresa não vai querer fazer o financiamento daquilo dali, né? Então, essa é a confusão. O governo Bolsonaro deu a entender que era só a questão dos cachês. Vamos baixar, e criou uma estratificação de projetos que ninguém consegue apresentar nada. Mas não é, porque não adianta. Se aquela pessoa que está apresentando ali já não tem, de repente, uma rede, né? As redes sociais muito bombadas, se o evento que ela vai realizar
não tem expectativa de, sei lá, 5, 10 mil pessoas, dificilmente a empresa vai querer financiar. Então, não é uma questão, é da própria estrutura da lei. Aí você diz assim, mas tinha muito problema, muita concentração Rio-São Paulo. É uma distorção que tem no nosso país. Rio e São Paulo concentram, em geral, os maiores artistas desse país, ou as pessoas, inclusive, vão para Rio e São Paulo tentar carreiras lá, né? Porque tem essa expectativa disso daí. Claro, sempre pode ser discutida, tem formas de você regionalizar essa discussão, tem muitas formas de fazer, né? Mas não dessa forma que foi feito, que, na verdade, foi o objetivo só foi detonar com o mecanismo de financiamento da cultura, né? Tá? Então, essa é a questão da LIC, né? DF. Bom, e finalmente nós temos o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, né? Ele surgiu lá atrás, em 1991, né? E, inicialmente, ele era financiado por meio de impostos, de parcelas de impostos. Então, ele tinha um valor relativamente pequeno. E, a partir de 2008, aconteceu uma mudança e o FAC passou a ser financiado pela um dispositivo na própria lei orgânica do Distrito Federal, a Constituição do Distrito Federal, ele passou a ser financiado por 0,3% da receita corrente líquida, ou seja, não era mais parcelas de impostos, de ICMS, ISS, esse tipo de coisa, mas de toda a arrecadação líquida do Distrito Federal, a receita corrente líquida do Distrito Federal. Então, ele deu um salto, para vocês terem ideia, ele deu um salto de, acho que 2008, 2009, era algo em torno de 10 milhões de reais, e, de repente, ele deu, melhor, 5, 6 milhões de reais, aí ele passou para 10 milhões, daqui a pouco já estava como 20, e o último, em 2021, para vocês terem ideia, foi o FAC financiou mais de 100 milhões, mais de 120 milhões de reais para a cultura aqui do Distrito Federal, né, em 2021, que são os editais que estão saindo os resultados agora do FAC Multicultural 1 e 2. E este ano, acho que vai estar em torno de 60 milhões o financiamento. A gente vai ver que, comparado com outros estados, é muita coisa, e se você compara assim, é muito dinheiro nominalmente e proporcionalmente ainda tem mais importância, porque se você pega, por exemplo, os recursos que tem São Paulo, para todo o estado de São Paulo, e aí você pega o recurso do FAC para o Distrito Federal, aí a coisa fica só... Aqui o Durt está entrando. Fala, Durt, seja bem-vindo. Opa, obrigadão. Então, nós já iniciamos, estamos aqui falando do FAC, tá certo? Vou aproveitar a sua chegada aqui para tirar mais uma foto aqui. Beleza? À medida que for entrando, a gente vai salvando aqui também. Beleza. Então, o FAC, por isso que a gente diz que o FAC ele não é só o melhor, eu vou explicar por quê, porque se você comparar os mecanismos de como funciona o FAC, né, e a grana que tem, você vai ver que a gente vai ver que é um dos melhores realmente do Brasil. Então, o FAC é o maior fundo de apoio à cultura do Brasil. Vamos explicar por quê. Olha só. Isso, Rio de Janeiro. Bom, não precisa dizer que o Rio de Janeiro também é um polo, né, importante cultural no Brasil, né? Ele tinha um fundo de apoio à cultura parecido com o FAC, sem regulamentação há 22 anos no ano passado. Ou seja, existia a lei, mas ela não era utilizada. Ela não conseguia ser utilizada. Tá certo? No caso do Rio,
também as fontes de financiamento são calculadas por impostos, ou seja, diversas fontes, e não como no Distrito Federal, que é de toda a receita corrente líquida do Estado, né? No ano passado, eles realizaram um edital online, tá? Desculpa, foi durante a pandemia, foi 2020. Eles realizaram um edital online, emergencial, para todo o estado do Rio de Janeiro, com 3.075.000 reais. Enquanto que o FAC-DF, aqui, no mesmo período, realizou um edital de 2.050.000 reais. Vê só o seguinte, pode dizer, mas tem muita diferença, é quase o dobro do Rio. Mas aí você compara a população do Rio com a população do Distrito Federal, aí você vai ver que o Distrito Federal ganha muito proporcionalmente, né? Então, essa é a situação do Rio de Janeiro. Aí tem muita gente que fala assim, não, mas lá tem muito mais. Opa, peraí, você tem outros fundos, a diferença entre Rio e São Paulo é que você tem outros fundos específicos. Por exemplo, no Rio você tem a Rio Cine, que é dedicada ao cinema, à produção cinematográfica. Só que, veja bem, não sei se alguém aqui produz vídeo ou cinema, né? Mas se tiver no Rio e você só for um rapper, né? Você vai ter que procurar uma produtora para eventualmente, sei lá, bolar alguma coisa para você poder concorrer com as verbas da Rio Cine. Então, a gente só pode comparar o que é igual, né? Então, a gente está comparando o FAC com o mesmo tipo de fundos, ou seja, geral, que apoia música, que apoia teatro, que apoia arte digital, enfim, como é o caso do FAC, né? Bom, e São Paulo, né? Porque São Paulo espera que ganhe de lavada, né, do FAC, né? Aqui. E não é bem assim. Claro que ele é um sistema muito bem consolidado, né? A gente não tem os dados, eu não colhi, não consolidei os dados do ano passado, porque eles foram, com a história da pandemia, eles foram diluindo os recursos ao longo desses últimos 2 anos. Então, não dá para consolidar ainda o que foi só de 2020, o que foi de 2021. Mas vê só o seguinte, no caso de São Paulo, eles produzem 3 mecanismos de financiamento, isso dados de 2020, tá? Que é o PROAC-CMS, que foi esse que eu falei, né? Que é uma lei de incentivo, ou seja, eles vão te dar a cartinha para você bater a porta dos empresários. Eles têm o PROAC Editais, que é o equivalente ao FAC, e tem um outro programa que é Juntos pela Cultura, que é também que é pequeno, né? Enfim. O PROAC CMS disponibiliza 100 milhões. Então, quando você vê São Paulo, a maior parte, na verdade, do que quando você diz São Paulo, 200 milhões de financiamento para a cultura, maior parte é de lei de incentivo via ICMS. Né? O empresário deixa de pagar o ICMS, né, para financiar a cultura. O PROAC Editais, em 2020, foi 58 milhões. Né? Então, o FAC, o ano passado, como eu disse, financiou 120 milhões. Tá? A LIC DF, ela disponibilizou em 2020 14 milhões. E o FAC, como eu disse naquela mesma época, poderia financiar 70 milhões, o que veio a financiar mais ainda que isso em 2021. Então, quando você compara esses valores, você vê que, se comparado o que você pode comparar, que é FAC com o PROAC Editais, né, o FAC ainda é maior. Né? Quando você faz isso proporcionalmente, ou seja, você dividir a quantidade
de recurso investido em cultura pela população, aí o FAC ainda aí ele dispara, né? No caso de Goiás, aqui os nossos vizinhos, né? Tem primeiro um problema, que ele não tem regularidade na publicação. E aí, ó, fica ligado aí, moçada. A Lei Orgânica da Cultura, que foi a LOC aprovada em 2017, ela estabeleceu que o FAC é obrigado a publicar 2 blocos de editais por ano, tá? Então, o primeiro acontece em abril e o segundo acontece em agosto, né? Então, é legal vocês já pensarem em se organizar para abril do próximo ano, porque esse primeiro bloco, geralmente, é o edital mais amplo, que pega todas as áreas culturais, tá? Então, ele tem que ser publicado, o edital, o FAC tem que publicar o edital até dia 30 de abril e até 30 de agosto, tá? Aqui, então, seguindo a comparação, no caso de Goiás, um dos problemas é que eles não têm regularidade. Então, eles publicam um edital no ano, aí às vezes passa, não publica no outro, e fica essa história. Esse dado foi 2020, eles tinham publicado em 2017 um edital de 30 milhões, ou seja, ainda menor que o Distrito Federal, proporcionalmente ainda considerado população, né? E ele tem um problema muito sério, esse FAC Goiás. Imagina o seguinte, que você, quando você recebe dinheiro do FAC DF, aprovei o meu projeto, beleza. Então, quanto foi o meu projeto aqui? 100 milhões. 100 milhões, ó, eita, isso é projetão demais. 100 mil reais. Aprovei o meu projeto, 100 mil reais o meu projeto. O FAC, eu falei, né? O FAC transfere da conta do FAC para uma conta que você cria especialmente para administrar o projeto. Aquela conta, apesar de ser o seu nome, aquele dinheiro não é seu. Você está administrando aquela grana. O que tiver lá no projeto, a rubrica lá para pagar o trabalho lá do Dirt, por exemplo. Ele é o produtor, ou então ele é o músico, vai receber cachê. Aquilo que está lá, aquela rubrica, é o que ele vai receber. Mas não é todos os 100 mil reais que ele vai receber, né? No FAC Goiás, quando eles têm uma forma que é de prêmio, como se fosse prêmio. Ou seja, você vai executar o seu projeto, você vai dizer, vai fazer um monte de coisa lá no seu projeto, contratar palco, contratar som, além que os valores são baixos lá, contratar outros músicos, por exemplo, né? E aí o que acontece? O FAC vai transferir para a sua conta, mas como se fosse um prêmio, e ele vai descontar imposto de renda. O FAC Goiás, tá? O FAC Goiás. Então, é como se fosse um imposto de renda. Então, se você apresenta ali um projeto que é de 40 mil reais, por exemplo, para eles, para realizar uma atividade qualquer, ele, na hora que ele vai transferir, ele já desconta o imposto de renda, que é quase 1/3, né? 27, alguma coisa por cento. Então, você vai ficar com um pouco mais de 31, 32 mil reais para poder executar o seu projeto, né? Então, quando você... Eles são linhas de financiamento menores e eles ainda vão descontar o imposto de renda e fica como se o dinheiro você tivesse recebido. Isso não te isenta, inclusive, de fazer a prestação de contas, veja bem, né? Mas, então, esse é o problema. E ele tem a lei Goiás, que aí é a lei de incentivo, né? Então, bom, até aí tudo bem, gente? Tem alguma dúvida? Podemos tocar? Beleza. Bom, só um gole d'água. Tá tudo certo, para mim, né? Até por enquanto. Beleza, valeu. Valeu, claro. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar, o FAC é uma conquista do movimento cultural depois de muita luta, tá, gente? Então, ele não é assim, algum iluminado, algum governante, lá, sei lá,
Roriz, Arruda, Cristóvão, Hollenberg. Não. Nenhum governante, né, que já passou pelo Distrito Federal é responsável pelo FAC, né? O grande responsável pelo FAC ser o fundo de apoio que é hoje é a luta do movimento cultural. É a galera das periferias, é a galera, sabe, que vai para os movimentos e tal. É isso, eu costumo dizer assim, é a fungada no cangote dessa galera, né, que tornou o FAC como ele é. Então, olha só, juntei aqui algumas fotos, né, para mostrar isso. Gente, o movimento cultural do Distrito Federal, apesar de não ser ainda aquelas maravilhas de organização, mas o fato é que é muito atuante. Então, sempre que tem alguma coisa, algum problema, organização, regulamentação da Aldir Blanc, mesmo ameaças ao FAC, quase todos os governos quiseram tirar dinheiro do FAC. E a galera se mobiliza, vai para cima, né, e consegue, na maior parte dos casos, barrar ou reverter essas situações. Então, é coisa de luta mesmo da galera, tá? Bom, então, e aí, obviamente, eu convido vocês a se juntarem a essa luta aí, né, da qual eu tenho a honra também de participar e contribuir já há algum tempo. Eu não sou o cara que estou muito na linha de frente, o meu papel é mais produzir informação, meu barato é produzir dados para quem está na linha de frente, né, e dou minha contribuição dessa maneira aí, tá? Bom, vamos lá. Então, já falei dos fundos, das diferentes formas, e vou me concentrar a partir de agora no FAC, tá? Nos projetos do FAC. E aí tem um detalhe importante. Você, para poder apresentar projeto para o FAC, você tem que ter uma espécie de cadastro. É como se fosse uma espécie de identidade para você poder apresentar projetos. Durte, eu já tinha perguntado para o pessoal que estava aqui, mas você entrou agora, eu te pergunto, você já apresentou algum projeto? Você tem o SEAC ou não? Durte? Ele está out. Aí. Depois eu pergunto. Bom, vamos lá, gente. Então, como eu estava falando, a gente tem chama Cadastro de Entes e Agentes Culturais, que é o SEAC, o famoso popular SEAC, que é um número. Ele não é bem uma identidade, você não ganha uma carteirinha, nem nada. Antes eles mandavam até um certificado, uma coisa desse tipo. Mas, hoje em dia, nem isso faz. É só publicado uma lista lá com as pessoas que se pediram cadastrar. Não é automático, tá? Não é automático, mas tem um procedimento, que é o seguinte: tem um formulário próprio que você faz a solicitação, tá certo? A secretaria. Você tem que anexar RG, CPF, tá? E currículo, aí eles dividem em duas coisas que eu já vou até tocar nesse assunto, porque a gente vai... É sempre um assunto que gera alguma confusão. Porque ele diz assim: currículo atualizado com informações mínimas, identificação, formação e experiência profissional na área artística e cultural. Esse currículo que eles estão falando é um currículo, aquele currículo mais pé duro que você pode imaginar, até quando a galera vai atrás de emprego, é textão lá, né? Ah, eu sou fulano, meu nome é cicrano, minha identidade é tal, meu CPF é tal, moro em tal canto, e assim por diante. E tudo que você já fez naquela área cultural que você está pedindo o cadastro, tá? O cadastro é feito por área cultural. Então, você é músico, você pede lá para música. Se você é da área de teatro, pede para o teatro e assim por diante. Isso não quer dizer que você não possa apresentar projetos em outras áreas, tá? Mas no SEAC vai estar ligado a uma ou mais áreas. Não tem problema você
pedir 2, 3 áreas, desde que você comprove que atua naquelas áreas. Por exemplo, você pode pedir, no caso do Ravel, música, produção, na área de... O pessoal, às vezes, de teatro, tem um cara que também faz música, trilha sonora, mas atua no teatro e assim por diante, né? Então, você pode pedir mais de uma área, mas você tem que comprovar. Então, você apresenta o currículo, que é basicamente texto ali, certo? Mas você tem que ter os documentos comprobatórios. O que é? É um conjunto de imagens lá, identificadas, com uma legendinha, que você diz, olha, toquei ali, fiz show em tal canto. Você pode agregar também recibos de pagamento, contratos que você tem assinado para apresentar. Diga aí, Samuel. Se eu tiver um flyer, assim, de um show que eu marquei num bar qualquer, será que funciona também? Ó, qualquer flyer, cartaz, print, hoje em dia já se aceita muito print de Instagram, Facebook, ali, datado. O que é importante? O pessoal comete muito erro na hora de preparar o material. Tem lá o texto, lá o currículo, beleza. Aí não manda o material, um monte de foto que você não sabe se aconteceu há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, se aconteceu ontem, um negócio sem identificação. O que é importante é você garantir, né, que aquela informação esteja bem identificada, tá certo? Eu vou aproveitar, olha só, vou até para deixar isso mais claro, vou mostrar aqui para vocês o que é a diferença dessa coisa aqui, tá? Olha aqui. Esse daqui é o meu currículo, beleza? Adriano de Osório Campos, produtor cultural, arte educador, consultor de desenvolvimento de tecnologia. Aí tem um releasezinho aqui meu, ó. Tá vendo? Beleza. A experiência. Esse aqui está desatualizado, 2021. Ainda não botei 2022, né? Então, sempre assim, a parada de trás para frente. Então, você começa 2021, 2020, vai caindo e tudo mais, beleza? Aí, aqui. E aqui o meu portfólio, que esse aqui deve estar desatualizado também. Aí já é uma parada, uma pegada mais visual. Opa, peraí, só tem a primeira página aqui? Sério? Ah, não. Aqui. Ah, já sei. Aqui, ó. Também o meu release. Aí eu vou apresentando aqui, ó. A minha história aqui. Então, as oficinas populares, ó, as minhas, onde eu dei curso, os projetos que eu atuei como produtor, como gestor. Aí é a minha comprovação. Então, nesse meu modelo, aí é livre, tá, galera? Aí a forma que você vai apresentar, inclusive, vai ter muito a ver com o tipo de trabalho que você realiza. E a galera, às vezes, pira, assim, bola uns negócios muito legais também. O meu, ele é um pouquinho, eu dou uma pegada um pouquinho mais careta, um pouquinho mais formal. Por quê? Ó, tem a ver com isso aqui. Olha, o que eu sou? Eu sou produtor, eu sou arte educador, aí tem um pouco de cinegrafia, edição de vídeo, né? E esse aqui, inclusive, é moldado para isso, mas eu tenho o mais atualizado, já falo de gestão cultural. Então, eu adoto um formato mais careta propositalmente. Eu não sou um artista, sabe? Eu não toco nem em caixa de fósforo. Então, a minha pegada é essa. Mas tem uma galera que manda. Deixa eu ver aqui um legal aqui de.
até do... A galera do grafite aqui, ó. Ó, esse aqui já é mais descolado aqui, ó. Né? Tem uma pegada... Eu queria um... Ó, esse aqui, ó. Bem legal também. Então, assim, aí vai ser de acordo com a pegada do seu trabalho, né? É, e aí você pode montar. Mas, então, para você obter o SEAC, você vai apresentar o currículo e o seu portfólio. O que eu recomendo para a galera é o seguinte, olha, se você ainda não tem isso montado, pega lá o papelzão em branco, cadê o papelzão em branco? Pode ser o Word ali, ou o Google Docs. Pega um documento em branco lá, currículo Samuel, currículo Dutch, currículo Clark, todo em branco lá. E começa a lançar as paradas que você vai lembrando. Vai colocando lá, vai colocando lá. Aí depois você vai catando as coisas para montar o teu portfólio. Tá certo? Por quê? Porque fica mais fácil assim, de repente, sabe? Porque vai ter muita coisa que é provável que, não estou dizendo que vai ter, mas muitas vezes tem assim, você consegue lembrar de muita coisa que você fez, mas que você não tem em documento, tá? Então, isso não impede você colocar no currículo, né? Você tem que buscar sempre documentar a maior parte das coisas, mas nem sempre você encontra, né? E aí, o cadastramento do SEAC acontece a qualquer tempo, tá, galera? A qualquer tempo. Então, se vocês tiverem, tipo, material pronto, já hoje, amanhã e tal, baixa o formulário lá e tudo mais, e já manda. E importante, inclusive, não fazer isso próximo ao edital. Falei, né? Abriu o primeiro bloco. Cara, se deixa para ir pedir o cadastro lá já, na boca, no edital, é uma confusão, mano, grande. Assim, e às vezes acontece o seguinte, eles vão analisar ainda a parada, junta muita gente, é aquele esquema de fila, sacou? Então, o que acontece? Muita gente mandando, acontece muita gente mandando no momento do edital. Então, se tu mandou junto naquele bolo ali, aí tu vai, às vezes, nem sabe se o teu... se você vai poder mandar ou não o teu projeto, sabe? Então, já organiza, aproveita aí a galera, estamos em outubro, em abril do próximo ano, né? O primeiro bloco, e já organiza isso daí, tá? Se precisar da nossa ajuda, só dá um toque aí. Bom, então, essa parte SEAC, ok? Tem alguma dúvida? De boa, seguimos? Então, vamos lá. Valeu, claro. Bom, então, agora eu quero... Vou fazer a questão aí para vocês aqui. Quero, quem quiser aí responder. O que é um projeto cultural? Vamos lá, Samuel. Você aí que tá ligado aí. Eu tô Ravelzão aqui. aí também. Yo. Vai aí, Samuel. Manda bala. O que tiver na cabeça. O que tiver na cabeça, na boa. Abre o som aí e manda bala. Então, pelo que eu entendi, é aquilo que vai agregar a cultura de algum lugar do país, que seja do estado, da população em si. Eu acredito que acho que tem mais a ver com pessoas mesmo, né? Porque sem as pessoas daquele lugar, não se tem aquela ideia. Então, para mim, acho que o projeto cultural tem a ver com levar isso, né? Principalmente para a gente da periferia, levar essa parte, não só o hip hop, que também, né, tem outras vertentes e outros estilos, mas para mim o projeto cultural é fazer com que isso aconteça para a população, tipo, trazer isso de forma ampla, esclarecida, Dar acesso, e né? dar acesso, dar acesso. Exato. Massa.
E você, Clara? Pode ser no chat aí, se quiser. Então, abre a voz aí. Pessoal é do rap e não quer abrir a voz aí, cara? Como é que é? Como é isso? Bom, acho que ficou... A galera tá meio tímida. Aqui não tem resposta certa, tá, galera? Porque se você pega a literatura, meu, o que eu chamo assim, o projetês, tá? A galera que fica pensando... Opa, fala, Du. O que é que tu acha que é um projeto O cultural? projeto cultural, pelo que eu entendi, Tá falando, velho? pelo pouco... É que tá cortando. Eu acho que a internet tá ruim. Tá escutando, Durt? F. Acho que é a internet dele que não tá. Pode ser a internet. Bom, beleza, Dulce. A gente vai tocar aqui, depois você pega outro. Você pega outro momento aí, outro bonde aí, quando rolar. Vai ter muita coisa aí para a gente conversar. Mas vamos lá. Olha só. Olha o que eu peguei aqui, por isso que eu digo assim, ó, relaxa, não tem aqui resposta. Isso aqui não é, eu gosto de usar o termo assim, não é física de foguetes aqui, né? Então, quando você vai atrás assim dos conceitos, livros, essa parada toda, olha o que a gente encontra aqui, ó. Aqui peguei alguns que eu achei que cabiam aqui. Ó, descrição escrita detalhada de empreendimento a ser realizado. Plano, delineamento, esquema. Pô, legal. Aí, 2 aqui. Desejo, intenção de fazer ou realizar algo no futuro, né? Esboço, desenho de trabalho a se realizar. E esse daqui, eu gosto de colocar esse aqui, porque eu acho que assim é uma Babel, né? Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado. São atividades ou empreendimentos que têm início e fim programados, devendo resultar em um serviço ou produto final. Legal, isso aqui é bem legal, talvez o mais completo disso aqui, tá certo? Mas, assim, vocês falaram também de acesso, né, de público, de dar acesso, de garantir o produto cultural. Isso está incluído, isso pode ser incluído, a gente pode trabalhar. Por isso que eu estou dizendo assim, eu não quero nunca me preocupei em a gente encontrar nos nossos cursos a definição mais exata ou menos exata do que é um projeto, e um projeto cultural em particular, porque isso não tem muito sentido, nem os especialistas chegam a uma conclusão sobre isso daí, né? Mas eu gostaria muito que vocês fixassem numa coisa que é a nossa abordagem, tá? A forma como a gente gosta de trabalhar, a ideia de um projeto é que é uma história bem contada, tá? Então, essa história começa, por exemplo, quando você vai atrás lá para fazer o seu currículo e o seu portfólio. Então, você vai contar uma história legal, que é o quê? Que é a sua história, nesse caso. Seu currículo, seu portfólio é a sua história. Depois, isso evolui para as ideias que você tem. Lembra que eu falei que você pode apresentar em diferentes áreas. Você pode ser de música e até apresentar. Ó, mas de repente eu quero apresentar na área de teatro. Pode, não tem problema. Agora, essa história, na hora que o cara vai pegar lá na frente e analisar o seu projeto, aí ele vai dizer assim: poxa,
o Luizão tá aqui, a peça dele é até bem legal, a ideia da peça de teatro dele é bem legal, certo? Só que a história dele é de rapper, a história dele é de músico. Aí as coisas não se encaixam direito. Então ele pode até receber uma pontuação legal pela peça em si, pelo trabalho da peça, a ideia, a história, mas ele vai receber uma pontuação não muito boa pela trajetória dele, que não é tão ligada ao teatro, né? Mas isso é um exemplo. Mas o projeto todo tem que ser uma história bem contada. Quando a gente fala história bem contada, a gente está falando principalmente de um termo que esse daí tem que assim, ser gravado a ferro e fogo na cabeça de vocês, que é o seguinte, é coerência. Um projeto tem que ter coerência. Como uma boa história, ela tem que ser coerente, né? Eu conto um caos meu particular sempre nas aulas e tal, não sei o que é o seguinte. Eu estava lendo, eu tinha colocado minha filha para dormir. Minha filha era pequenininha, estava com 4 anos, 3, 4 anos, estava colocando ela para dormir. E eu perguntei que historinha ela queria ouvir e ela me pediu para contar a história da Branca de Neve. E eu comecei a contar a história da Branca de Neve e tal, não sei o quê. E aquela coisa, né, cara? Tava cansadão e tal, e dei aquela cochilada animal. Só que aquela cochilada que você dá e continua falando, sabe? Quando você está muito cansado, você, assim, você está dormindo ali e continua falando. E aí, daqui a pouco, ela me cutuca e diz assim, pai, o que, que história é essa do astronauta? Eu digo, astronauta? Ela disse, você estava contando a história da Branca de Neve e aí, de repente, apareceu um astronauta em cima de um pé de coqueiro. Não era só o astronauta que tinha entrado na história, era um astronauta em cima de um pé de coqueiro na história da Branca de Neve. Olha, se você estiver fazendo uma brincadeira, uma coisa assim, até que pode ser que a história saia legal, divertida, mas ela não é coerente com a história da Branca de Neve, né? Então, assim, a ideia é a gente construir histórias, não precisam ser complicadas, não precisam ser complexas, não precisam de nada, elas só precisam ser coerentes, elas precisam ser uma boa história, beleza? Claro, na prática a gente vai ver o que é isso, tá? Só quero que vocês, em vez desses conceitos aqui mais elaborados, aqui mais sofisticados, vamos dizer assim, eu quero que vocês se concentrem nessa ideia aqui, beleza? Bom, aí, desde já, eu posso mandar para vocês aí, mas de repente tirem um print aí da tela e aí eu quero que vocês tentem aí para a próxima aula aí, para amanhã, né? No caso, vocês tentem fazer esse exercício, né? Que é desses objetos aqui, se tiver, às vezes está pequeno aí para a galera que tiver de celular, mas olha, eu tenho uma xícara, eu tenho chocolate, lápis de cor, eu tenho uma caixa ali fechada, um notebook, esse bem das antigas, inclusive, um papel, aqui uma pessoa, um cartão, uma banana, um gato, uma porta, um telefone das antigas também, dinheiro, balão, pão, enfim, eu quero que vocês peguem isso aqui, bola de Natal, diferentes bolas de Natal aqui, uma botina, que bolem uma história. Eu coloquei aqui como atividade aqui para agora, mas não vamos fazer agora não, tá? Vamos aí que bolem uma história. Não precisa ser, pode ser uma história curta, até 3, 4 parágrafos ou até uma folha, tá? Mas que bolem uma história, tá certo? Em cima disso daqui, tá?
E não importa, pode ser com história de rapper, pode ser até uma música, pode ser uma poesia, pode ser o que for, né? Eu só quero que vocês exercitem essa contação de história, né? Esse é o objetivo aqui com essa atividade, beleza? Então, tira print, se depois for o caso também a gente manda a imagem, beleza? Bom, agora eu vou falar propriamente do ciclo do projeto, né? Que vai além do próprio, vamos dizer assim, do próprio edital, né? É todo o ciclo de um projeto cultural. Então, o primeiro é a concepção. Propositadamente, eu coloco aqui a Terra, né, como símbolo do mundo todo, né? Por quê? Porque, geralmente, quando a gente pensa num projeto cultural, a gente pensa assim, a ideia geralmente é gigantesca, a gente quer resolver todos os problemas, os nossos problemas de ideia, do que a gente quer fazer. Então, eu costumo brincar assim, ó, é a ideia do cara gravar o CD, fazer o show, fazer turnê, gravar um clipe, e coisas desse tipo, assim. Então, bom, beleza, pode ser uma ideia original, por isso que a gente chama de concepção, né? O que você quer fazer no momento? E um negócio importante é sempre esse também, né, gente? Qual é o meu tesão nesse momento? É fazer o quê? Porque um artista, geralmente, tem diferentes momentos na trajetória dele, né? Então, tem hora que você quer gravar um CD, tem hora que você quer publicar, sei lá, umas poesias, tem hora que, de repente, cara, essas poesias aqui, juntas, de repente, dão um roteiro de uma peça de teatro. Então, eu vou procurar um diretor também, ou então dar um enredo para um vídeo, né? Um musical, ou qualquer coisa desse tipo. Então, tem que ver qual é o objetivo. Eu tenho um parceiro, um dos meus primeiros parceiros de trabalho, que a gente faz produção, elabora os projetos. A primeira coisa que ele me procurou, ele estava um momento que ele estava estudando violões, história do violão, né? E ele se apresentava, eu conheci ele até num churrasco, quando ele levou uma réplica de um violão de 1600 e cocadinha, né? E tocou lá num churrasco e tal, foi quando eu conheci. E aí ele disse, cara, eu reuni muito material e eu queria botar isso para fora, né? Socializar isso daí. Então, como é que a gente faz? Então, aquela era a meta dele naquele momento. Era aquele conhecimento ele queria divulgar. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Rapidão. Eu digo, beleza, então vamos ver aí o que dá para fazer. E aí tinha um negócio muito interessante até. Ele tinha já apresentado 3 projetos para o FAC, e nenhum dos 3 ele tinha aprovado. Aí eu peguei os projetos dele, e um deles ele tinha pago caro, inclusive. Aí ele disse assim, aí eu disse, cara, era música clássica, né? E aí o cara disse assim, aí pô, uns projetos bem, até 2 deles estavam muito bem elaborados e tudo, mas aí falava de música clássica. E aí quando a gente fala assim, contar uma boa história, é assim, você não vai contar qualquer história em qualquer canto, certo? Imagina só o seguinte, imagina que você está sei lá, na hora do almoço, com a sua família lá. Aí você vai contar aquele caso, sei lá, do acidente escabroso que você viu notícia e tal, não pega bem, né? Você tá ali com tua avó, aí tu vai contar ali a história, sabe, de uma história picante qualquer lá, sua aí com um namorado, uma namorada e tal, não sei o quê. Você não encaixa bem. Aí esse cara tinha esses projetos, mas olha só, o FAC é um fundo regional, né? E
E aí falavam muito música clássica, os valores universais, essa coisa toda. Aí é que está a história de contar uma boa história. E aí a gente viu, pô, isso aqui não está funcionando. Aí a gente bolou uma outra coisa, que foi o seguinte: não, vamos trazer a pegada para as escolas como uma parada educativa, contando a história do violão, né? Então a gente conta a história do violão e vamos para as escolas e tal. Era um DVD com esse rolê nas escolas. O resultado disso foi esse aqui, ó. O cara gravou, conseguiu gravar, até não é tão antigo, mas 2016, mas a gente, ainda hoje em dia quase não se produz mais, né? Mas é DVD mesmo, e tá um DVD muito maneiro, chama Violão de Todos os Tempos, né? Então, assim, tem gravações com diferentes violões e tudo mais e tal. Então, a gente contou uma história muito legal, levou ela para o contexto das escolas, ou seja, a gente foi coerente em tudo, né? Deu uma pegada educativa no projeto, né? Mas, então, a gente tinha, assim, a gente partiu dessa concepção, né, dele, que era, a concepção qual que era? Ele queria expor o conhecimento dele sobre os violões antigos, essa história do violão. Então, essa concepção é a forma mais geral que tem, né? Então, aí a gente chega no edital, né? Só para não deixar de dar crédito, tá, gente? O nome desse musicista aqui é Álvaro Henrique, tá? É um cara super especialista em Villa-Lobos também e tal. Então, olha só, você tem a ideia e pinta o edital. Nem todo edital, às vezes, você consegue apresentar o seu projeto. Ou então, você tem que fazer ajustes no seu projeto. Por exemplo, a gente teve um problema uma vez, que foi o seguinte: o cara era da área de vídeo, mas não tinha o edital de vídeo, né? Mas tinha um edital muito legal que na área de cultura popular e tudo mais. E a temática desse vídeo que ele queria gravar era justamente sobre as manifestações afrodescendentes, capoeira, maculelê e tal, jongo. E aí o que a gente fez? A gente gravou, na verdade, boa parte do que ele queria, né, em relação ao vídeo, produziu um vídeo, mas a ideia foi apresentar esses vídeos como forma de... O vídeo, como uma forma exclusiva, era a base para debate sobre os assuntos, né? Então, às vezes, a gente consegue ajustar, às vezes não. Às vezes, a gente tem que dizer, ó, aqui nesse edital não cabe, né? E, às vezes, por requisitos legais. Por exemplo, o FAC, o ano passado, o primeiro bloco foi o edital aberto para todo mundo. Podia concorrer tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Quando foi no segundo bloco, ele publicou, essa foi uma chiadeira muito grande, inclusive, não deve acontecer. Se acontecer de novo, a gente tem que cair de pau matando, publicou um edital só para empresas. Ou seja, a pessoa física não podia participar. Tá certo? Então, às vezes, tem impedimentos legais. Tem editais, por exemplo, que você não pode apresentar... Tem fontes finais, por exemplo, o Natura, esse que teve Natura Musical, inclusive, ele permitia você apresentar, o último do Banco do Brasil também, ele permitia você apresentar como pessoa física, mas na hora de assinar o contrato, você tinha que apresentar um preposto, uma produtora, para poder assinar o contrato como pessoa jurídica, né? Então, às vezes, tem esses impedimentos de ordem legal, né? Bom, então, a gente tem a nossa ideia, vem o edital, a gente vai verificar se tem ou não condição e como é que, às vezes, a gente tem que fazer ajustezinhos, né? O projeto pode concorrer naquele edital, mas a gente tem que ajustar ele aos requisitos do edital. Aí chegamos efetivamente à parte de elaboração. E aí, por isso que eu criei essa imagem de um funilzinho, que ele saiu desse mundão aqui grandão para um mundão pequenininho, né? Por quê? Porque o edital vai exigir da gente uma série de limitações. Às vezes, todas as ideias que a gente tem, por exemplo, não cabem no orçamento, né? Você vai colocando tudo que você quer, da hora que você faz a conta lá,
vê qual é o valor que tem, não cabe, você tem que diminuir, tirar alguma coisa. Então, às vezes, eu quero fazer 10 espetáculos, eu não consigo fazer 10, tenho que fazer 8. Então, por isso que, geralmente, é um mundinho um pouco menor. A gente submete o projeto, ele é analisado, e aí um detalhe importante, mais uma vez, do FAC, tá, gente? Que é o seguinte. O FAC, eu falo assim, ele não é só bom por causa do valor, ele é bom pela forma como ele funciona. Então, você tem no FAC, você tem, da mesma forma que a gente concorre no edital do FAC, com os nossos projetos, tem um edital antes que credencia pareceristas. Então, as pessoas que vão analisar o seu projeto podem ser pessoas que estão em qualquer parte do Brasil. Qual é a vantagem desse mecanismo? É o seguinte, evitar aqui aquela influência regional. Eu estou analisando o projeto, eu conheço o Durte, eu conheço o Samuel e tal. Aí cai o projeto na minha mão deles, aí, eu já conheço esses caras, são meus brothers e tudo mais. Então, o seu projeto do FAC pode estar sendo analisado por um cara lá do Rio Grande do Sul, de Manaus, sabe? Então, claro, não impede que, eventualmente, esse cara te conheça, né? Mas diminui bastante, né? E aí, nessa análise, tem 2 etapas, tá, gente? Uma é mérito cultural. O próprio nome já diz. Vão avaliar se o teu projeto tem mérito. Opa, legal, se a proposta é interessante, se atende à população daquele local, que foi uma coisa que vocês falaram aí, né? Se está, por exemplo, hoje em dia tem a história de equidade de gênero, ou seja, valorizando mais o papel da mulher, garantindo que os projetos sejam acessíveis, tenham acessibilidade cultural para deficientes físicos e assim por diante. E tem a parte de admissibilidade, que é a parte onde se analisa a parte burocrática. Mandou todos os documentos, está tudo aqui, beleza? Então, tá. Então, se o projeto for aprovado, tem a contratação, realização e tem a prestação de contas, que a gente não vai tocar nesse assunto, ok? Então, é isso aqui. E para até a gente... vou tocar nesse assunto e vou deixar um tempo para a gente bater um papo. Que é o seguinte, isso daqui, como eu disse para vocês, a ideia é a gente ter uma história bem contada, ela ser coerente. Para isso, ao longo do tempo, eu comecei a ver que tem uma forma de trabalhar que garante um sucesso maior para os projetos. E são essas etapas aqui que, hoje em dia, eu acho que são importantes para a gente entender melhor como é que funciona e evitar erros. Quanto mais erros você evitar na hora de elaborar, mais chances você vai ter. Então, a primeira coisa que é a seguinte. Primeiro, leia o edital. Saiu o edital. Imagina, você está com um monte de ideias, você quer realizar um monte de projeto. Encosta suas ideias ali num canto e vai ler o edital, beleza? Leia o edital. Você lê e faz uma lista dos itens mais importantes que você acha daquele edital. Faz um checklist. Depois, eu faço uma brincadeira que diz assim, coloca no fundo de uma gaveta. Ou seja, você faz um checklist de tudo que você tem que fazer ali e depois esconde aquela lista sua lá, tá certo? A gente vai pegar ela lá no final. Qual é a ideia? Aí eu tenho aquela minha concepção, certo? Então, qual é aquela minha ideia que eu tenho para realizar o projeto? Dessa concepção, que é aquela mais geral, como eu falei para o desse parceiro lá. Eu tenho uma ideia, a minha ideia é encontrar uma forma de passar esse conhecimento que eu adquiri sobre as músicas e os violões ao longo da história. Essa é a concepção, é o mais geral. O Ravel tinha lá a ideia de, eu quero
produzir uma galera da periferia, quero produzir músicos como eu, que, pô, tem dificuldade, tiveram dificuldade, o Ravelzão ainda tem um amparo, aí já tinha a história do Rivas e tudo mais, né? Eu quero um projeto assim, beleza? Beleza. Essa é a ideia geral do Ravel, né? Então, essa é a concepção. Quando a gente chega no resumo, não, a gente já começa a dizer assim. Então, a concepção, o Ravel falava assim: ó, eu quero produzir músicos das periferias, que façam rap, trap e tal nas periferias. Beleza? Beleza, essa concepção. Aí, quando a gente vai para o resumo, a gente já começa a escrever coisa do tipo assim: olha, eu quero produzir tantos músicos. Ah, é uma música só? São duas músicas? São três? É um CD de cada um? Como é que é? Então, a gente já começa a detalhar, escrever mais o que a gente quer fazer. Depois que a gente tem uma primeira ideia aí já mais detalhada do que é o projeto, a gente parte para o cronograma. Gente, é o seguinte, aqui eu estou dando uma geral de cada etapa, tá? Mas a gente vai passar mais detalhadamente sobre cada uma. Então, desse resumo, parto para o cronograma. O cronograma nada mais é do que a gente dizer o que a gente quer fazer e no tempo. E ele é a peça mais... Geralmente eu fazia o cronograma no final, sabe? Hoje em dia é uma das primeiras coisas que eu faço. Por quê? Porque eu vi que um único local onde a gente consegue ver tudo no nosso projeto, as ações que a gente vai realizar e no tempo que elas vão acontecer, é justamente no cronograma, tá? Então, do cronograma é que, quando eu concluir essa etapa do cronograma, é que a gente vai para o orçamento, é onde a gente vai, beleza, eu tenho as ações no tempo. Então, por exemplo, quando o Ravel coloca lá que no cronograma aparece uma ação, gravação dos músicos, ali, gravação das músicas, dos fonogramas. Então, essa é uma ação que aparece no cronograma. Mas, quando você vai para o orçamento, ela se desdobra. Então, você tem gravação de um fonograma. Como é que ela se desdobra no orçamento? Pô, eu tenho aluguel de estúdio, eu tenho aluguel de equipamento, eu tenho, como a gente viu aqui no início, o Ravel mostrar que a Sofia também fazendo a foto da galera lá que está gravando, né? Eu tenho lá, de repente, um engenheiro de som, eu tenho, né? Aí eu tenho, eventualmente, quem faz a mixagem e assim por diante. Então, essa ação de gravação do fonograma, ela, no orçamento, ela se desdobra, né? Porque tem vários profissionais e vários outros recursos envolvidos nisso daí. Finalmente, aí eu passo, depois do orçamento, eu passo para o detalhamento da parada, que aí eu vou definir metas, objetivos, mas tudo baseado no que eu já construí, né? Aí aqui tem muita coisa nessa caixinha que eu vou deixar para falar depois. E, claro, não é uma coisa assim, não é uma linha reta, né, galera? Então, de repente, chega num ponto que eu tenho que ir, quando eu vou detalhando, eu vejo que tem algum problema, eu tenho que voltar e corrigir alguma coisa no cronograma e no orçamento. Finalmente, eu chamo aquela minha listinha, onde eu vi tudo, que tem lá no projeto, no edital, né? E aí eu envio o projeto, né? Então, essa é a sequência de trabalho que hoje me parece ela mais produtiva e que evita muitos erros para a gente. Muito. Depois que eu passei a utilizar essas etapas, eu vi que a quantidade de erros dos projetos e o sucesso deles aumentou bastante, né? Bom, eu não vou falar, não vou seguir a partir daqui. E aí, dúvidas sobre isso aqui? Não, ficou bem claro. Tá? É claro que, assim, essa coisa é coisa de prática, né? É uma coisa que, assim, aos poucos você vai pegando as manhas, né? Entendendo melhor cada etapa. Como eu disse, assim, a gente não tem... É um curso rápido, a gente tem a ideia mais de abrir, né? Aí jogar algumas ideias para vocês irem atrás, né? De acordo com o interesse de vocês. Bom,
Então, agora eu queria trocar mesmo uma ideia com vocês, até para saber se vocês têm já alguma ideia de projeto, se vocês têm alguma coisa já na cabeça de vocês aí do que fazer, né? Se vocês já tinham pensado alguma coisa aí. Ideia a gente sempre tem, né? Fala aí, manda aí, Samuel. Cara, eu não tinha pensado nisso ainda, de ter um projeto, sabe? Só que eu vi, acho que, eu não sei quem estava falando sobre isso, eu não sei se a gente falou sobre isso aqui no, na aula passada, mas existia um coletivo que criou um projeto nesse estilo, em que fazia como está acontecendo, de produzir uma música de algum artista, assim, de vários artistas, no caso, sei lá, 12 artistas. E aí pegava essas músicas e fazia um CD só. Tipo, eu achei isso massa, porque você compra um CD só e tem acesso a vários artistas tipo, eu já achei isso legal, tipo uma coletânea, sabe? Sim. Uma coisa assim. Eu não, e aí você perguntou se a gente tinha alguma ideia, eu pensei nisso, achei interessante, sabe? Certo, legal. Olha, isso daí que você falou é a concepção. A gente está nessa etapa, você está nessa etapa de concepção. Você vê que é uma ideia geral do que você quer fazer. Aí, para a gente partir para o resumo, imagine o seguinte: para partir para o resumo, aí eu já começo a perguntar quantos artistas, inicialmente? Você diz 12, certo? Aí você já está. Aí eu já começo a perguntar para você, mas quando você fala em CD, você está falando meio físico ou digital? É, a ideia é ser um digital, né? Digital, Tipo, você ter um CD hoje, eu acho que é meio difícil. tá certo. Você vai. Bom, CD tem uma unidade ali, né? Unidade que eu digo assim: se é um CD, você vai jogar tudo junto ali, né? Na Uhum. sua ideia, né? Aí eu iria te perguntar assim: vai ter clipe também de cada música? Eu acho que um clipe geral só de tudo, do projeto em si inteiro, talvez seria uma boa ideia. Talvez Certo. colocar todo mundo para apresentar todas as músicas num show só, Num e show, apresentação de de repente, um show lançamento. de lançamento, né? Ah, Você está talvez vendo seria como interessante. você está vendo? Ou de lançamento ou de encerramento, né? Isso. De encerramento do próprio projeto. Isso, bacana. Então, você vê que você partiu de uma ideia original, mais geral, e esse tipo de pergunta que eu te faço é o tipo de pergunta onde a gente começa a construir o resumo, tá? A gente começa a construir esse tipo de detalhamento que nos leva ao resumo. E depois a gente detalha mais ainda as ações com o cronograma. Então, por isso que eu adoto essa sequência que eu considero hoje a mais lógica, inclusive, de construção do projeto. Sim, faz sentido porque o resumo ele já vai ditar ali como seria um cronograma, né? No E caso do próprio projeto, quando eu parei para pensar sobre isso, faz muito sentido os workshops serem antes da gente ter mais contato com isso, para a gente já amadurecer várias ideias antes de ter aquilo pronto, né? isso, você vê que, inclusive, assim, nesse cronograma do projeto do Ravel, né, a gente teve isso, ó. Primeiro, o que a gente faz? Ele já sabia o que ele queria, né? Tinha lá no resumo, ó, Uhum. vamos gravar, 6, é isso que a grana dá, e assim por diante, né? Nesse último projeto que a gente apresentou, já tinha a história do show, porque esse aqui não tinha como apresentar o show de encerramento, né? Então, mas aí a gente pensou só, então, primeiro a seleção, beleza, feita a seleção da galera, ok. Aí tem ali, agora a gente prepara, nesse meio tempo, nas gravações, a gente, né, vai qualificar de diferente com palestras, com não sei o quê, até que vem porque aí, quando você vai ver o produto final, né, do Ravel, você já acumulou muita coisa ali, né? Para cada um, né? O Ravel acumulou,
eu acumulei de entender melhor como é que funcionam os esquemas, né? Vocês dessas informações todas, tá? Mas foi numa sequência lógica, né? Ali. Se a gente colocasse, por exemplo, esses cursos, poderia até rolar, depois que já rolou todas as gravações e tal. Parece assim, pô, você tem um pico ali de emoções ali, né? Eu digo assim, Você está ali com aquilo que você mais quer fazer, né? Você atingiu o ápice do ápice, que é o produto lá que do desejo ali. Isso. e tudo. Aí depois terminou aquilo lá e você diz, ó, gente, agora tem ali um cursinho de um cabeludo ali e tal, não sei o que, trocar umas ideias. Você diz, beleza, Ravel, massa. E aí? Né? Sim, Então, assim, tem isso. E então, até quero me remeter mais uma vez à história de contar uma boa história, né? Contar uma boa história tem a ver com isso. A gente tem nós como todos seres humanos temos assim culturalmente, né? Diferentes culturas têm diferentes percepções, mas tem visões sobre algumas coisas. Sabe, essa coisa do ápice. A gente tem muito da tragédia grega. A tragédia grega tem o começo lá, que geralmente o cara reúne as forças, né, os amigos e tal, aí ele enfrenta a dificuldade, aí ele é derrotado, aí ele tem que encontrar forma de solucionar o problema, aí ele vai à vitória, a apoteose e o descanso do guerreiro. Então, tem isso daí foi construído, né, na tragédia, na história, né, a tragédia grega. E se você pegar, e é incrível que aí quando você pega grande maioria dos blockbusters, sabe, dos filmes que rolam, que peças, essa coisa toda, você vê que segue a mesma coisa, velho. Não muda em nada a parada, né? É o mesmo roteiro, né? Então, assim, só que isso não se aplica só lá aos filmes, as coisas, né? Mesmo a música, né? Você tem geralmente ali, você vai para não sei o quê. É um modelo ali um tipo de poema, um tipo de refrão, né? Sim. Isso, é. Então, você tem determinados padrões que são reconhecidos. Quando a gente escreve um projeto, né, a gente tem que fazer isso. O analista ali, às vezes, não está nem se tocando, mas ele está vendo, tem uma sequência, putz, aí conclui assim, massa, joia. Né? Você sensibilizou o cara. Né? E o Dirt? É Dirt ou Dirt? Abra aí o som, Dirt. Tá out aí, será? Fala a sua ideia aí, mano. Acho que ele tá out. Ou então a internet dele tá pichada. E o Luizão, tá por aí, Luizão? Mano, assim, eu acho interessante essa parada aí, porque geralmente quem produz música, assim, como eu, né, velho, a mente chove de ideia mesmo, né? Daí eu já pensei num projeto, assim, de produzir a galera e tal, né? Só que foi mais no sentido de correr independente, né? Tipo, eu fazer a parada ali, saca? Nunca pensei nessa forma é, de ser meio que patrocinado por uma E parada, tá tem esse ligado? apoio, né? Isso, né? Eu já sou mais do corre independente mesmo, né? Mas é bom a gente saber, né? Conhecer essas paradas e eu tô achando interessante, é muita informação, saca? E já queria pedir desculpa aí por não estar participando muito, né? Tô fazendo mil e uma coisa aqui, mas tô ligado aí na parada, saca? Mas É isso aí. você não tem nenhuma ideia de um projeto, Luizão? Cara, igual eu falei, só tipo um projeto de produção, né? No caso, eu tô produzindo eu mesmo,
né? Daí eu penso em lançar álbum, EP, essas paradas, saca? Mas é isso. Da tua Agora, produção ou projetos, de terceiros? não, pra mim, assim, no caso, né? Mas eu penso em alguma coisa pra terceiros, assim, mas não por agora, saca? Só. Cara, porque com FAQ você consegue meter não só essa parte de produção, mas uma parte que é muito difícil, geralmente, quando você está nesse corre aí, que é a divulgação, né, velho? Ter Sim, grana sim, para divulgar, exato. botar em impulsionamento, botar a galera pensando em estratégia de mídia, aí, como o Ravel está colocando, né? Então, sabe, atingir os públicos. Porque, E com certeza atinge muito, muito mais público, assim, né? E ajuda, assim, a gente pode fortalecer vários artistas, né? Igual o Ravel tá fazendo, saca? então, sabe? Então, assim, e não tem problema também, sabe, o Luizão, de você, inclusive, assim, você pode fazer um projeto com FAQ, a gente tem um projeto com FAQ, tem outras fontes que entram com grana, sabe? Ou então parceria. Então, por exemplo, a gente já teve projeto que a gente teve a própria secretaria como parceiro, entendeu? O maluco precisava tocar uma parada lá de Vila Lobos e aí precisava. Vila Lobos compõe uma peça lá e precisa da orquestra, sabe? Então a gente foi lá e, pô, secretaria, é o seguinte, o cara quer executar aqui um trabalho, mas precisa de uma orquestra por trás. Então, pô, a gente tinha uma grana, não pagava a orquestra, mas a secretaria tinha orquestra. A secretaria era legal, a gente estava divulgando, tinha grana para divulgar. A gente trouxe. Pô, só para você ter ideia, cara, a gente trouxe um cara, um engenheiro do Canadá, um de São Paulo e um engenheiro do Canadá, velho. Pô, da hora. Para gravar as músicas lá do cara junto com a orquestra. Então, pô, gente, quando o cara chegou, a gente ficou meio tenso, assim, porque o cara trazia uma mesa de som para captar as paradas, né? Um equipamento de som, e a mesa dele ele carregava uma maleta fechada com segredo e com a corrente no braço. E a galera que fez a mediação não deu esse toque para gente, porque o equipamento dele, ele disse que só a maletinha lá custava mais de $200 mil para captar com as aranhas, assim, a orquestra e tal, a parada toda. Então, assim, é um negócio, sabe? Você acessar um fundo como o FAQ, você consegue fazer coisa que dificilmente você consegue fazer o corre sozinho, né? Com certeza. Você rala muito. E depois você pega as manhas, sabe, Luizão? Você vê, pô, a gente já está aí com o Rivas, por exemplo, com a Jane, e o Ravel agora, pô, a gente já está com um bocado de projeto aí aprovado. Acho que desde 2017, que, assim, sempre tem um projeto rolando. Foi 18. 18, né? Foi 18, que é o Brasil Super Battle. Foi o primeiro Brasil Super Battle. Foi de 17 para 18. Né? Sim, né? Então, desde 2018, sempre tem um projeto aí que está rolando, né? Movimentando aí a cultura, né, gente? Então, é isso. Mas, E não tem segredo, é só querer ralar um pouquinho. é isso. Trabalhar, né? Beleza? Gente, hoje eu fico por aqui. Tem alguma dúvida mais? Ravelzão, quer dar uma fechada aí? Pô, velho, eu acho que é só falando mais, né, sobre os projetos e tal, todo mundo deu uma ideia de projeto ou alguma coisa assim. Eu acho que o esquema desse projeto específico foi dar não só essa oportunidade de ter
sei lá, a sua música gravada, tá ligado? Tipo, você como artista, Luizão, mas também de, tipo assim, dar a oportunidade de tu ter essa troca de ideia com o Adriano, tá ligado? E aí entender a outra possibilidade de investimentos, tá ligado? De entender essa parte do direito autoral que a gente falou com o Gustavo, tá ligado? A parte de se cuidar como artista na rede social, tá ligado? Que vai ser esse trampo que a gente vai ter com a Jéssica, né? Que é o workshop com a Jéssica. Então, assim, eu fico realmente muito feliz que isso está acontecendo, tá ligado? Que vocês estão tendo a oportunidade de participar disso. O Adriano tá ligado, né, velho? A gente, quando produziu o projeto, cara, quando a gente viu que realmente a grana que dava era para 6 artistas, a gente ficou meio, pô, tá ligado? Porque parece pouco, tá ligado? Pouca gente, tá ligado? Mas é aquele esquema, foi a relação de grana do edital que tinha, sacou? E aí esperar as outras oportunidades para pegar mais grana, para dar mais oportunidade, assim, realmente da galera crescer, tá ligado? Porque a gente sabe que até essas informações chegarem direito na quebrada, mano, o bagulho é tenso, né, velho? Demora pra chegar aqui. E eu realmente fico muito feliz de estar participando disso também, tá ligado? É isso aí. Então tá bom, galera. Legal. Então, bom. ó, a gente deixou aqui aquele que vocês tiraram print aqui da imagenzinha aí. Eu tirei qualquer coisa, eu mando no grupo. Aí vocês construam aí uma historinha, beleza? E aí amanhã a gente já entra na outra pegada aqui, já vamos ver como é que são os instrumentos mesmo do FAC, cada pedacinho desse aqui, tá? Claro, a gente não vai conseguir ver tudo, mas o principal, com certeza. Aí. Beleza? Demorou. Beleza demais. Então, obrigado aí. Valeu. Boa noite pra vocês aí. Valeu, rapaz. Tamo junto. Alô. Valeu.